Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de setembro, Ibovespa apresentando aqui dentro do leilão de fechamento, apresentando aqui uma leve alta, uma estabilidade mais 0,26%, por enquanto apresentando um candle de reversão. Isso já aconteceu aqui, houve oscilação abaixo, mas não deu sequência, ou seja, oscilou a primeira hora de pregão abaixo da mínima do pregão anterior, mas não deu sequência a movimentação para baixo, não fez nova mínima na hora seguinte. Então se a gente olhar para o gráfico aqui de 60 minutos, uma das sinalizações um pouco mais relevantes seria justamente vir para baixo da mínima pregão de hoje e gerar nova mínima a partir da segunda hora de pregão. Mas por enquanto, se olharmos para esse movimento de subida aqui do G60 e olhar aqui, comparar esse movimento aqui com o anterior, então nós temos aqui esse movimento aqui com esse anterior, nós teríamos aqui ainda uma leitura de correção desse movimento de subida, com expectativa ainda de continuidade do movimento de subida, ou seja, podendo vir até oscilar aqui para baixo, bater aqui numa região de topo anterior e voltar a gerar fundo ascendente aqui no G60. Então o Ibov segue sem apresentar ainda um sinal mais claro aí de ter alguma movimentação para baixo. Lembrando de inscreva-se aqui no canal, clicando aqui embaixo, se você deseja receber essas notificações aí a cada novo vídeo. Também tem aqui, você clicando aqui no card que está aparecendo aqui acima, para que você possa seguir os procedimentos e testar aí durante um determinado período o recebimento das recomendações no mercado de renda variável no seu celular ou desktop. Aproveite também para dar um like na videoanálise se estiver sendo útil para você de alguma forma aí no YouTube. Futuros, nós temos aqui índice com candle de indefinição, mini índice com candle de indefinição, mas dentro do que eu comentei no dia 60, abriu o pregão, veio de maneira forte aqui para cima, volta aqui para baixo, ficou mais indefinido aqui num gráfico de menor periodicidade, mas ainda assim fica uma leitura de que isso aqui vai ser uma correção desse último movimento de subida. Então enquanto não houver algo mais relevante para baixo, principalmente topo descendente aqui no gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo de uma região aqui em torno de 76.250, ficaria mais interessante para buscar operação ainda na ponta compradora. Se passar a gerar topo descendente abaixo desse patamar, um gráfico de menor periodicidade, 10 ou 15, fica mais interessante para se buscar operação de venda. No mini dólar gerando aqui um candle mais forte para cima. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, cheguei até a recomendar uma operação na ponta compradora, depois dessa pancada para cima que chegou a anular a tendência de queda no G60, trouxe a possibilidade de se buscar na compra. Quando respeitou essa mínima aqui, eu optei por compra, ainda estava no início desse próximo candle. Se olhar aqui para o gráfico de 10 minutos, a recomendação de entrada, coloquei o gráfico de 1 minuto aqui, colocar o gráfico de 10. No gráfico de 10 minutos, a entrada no mini dólar foi aqui, a recomendação na realidade foi no gráfico de 20 minutos, a recomendação na superação da máxima deste candle, ou seja, depois de um movimento de correção, algo semelhante aqui a uma flâmula, um rompimento aqui para cima seria justamente a busca da operação na ponta compradora de um próximo movimento de subida. Essa compra foi executada, mas encerrou a posição ao perder aqui essa região que era o ponto de stop da posição. Então essa operação trouxe aqui uma perda de 0,1% e isso representou uma redução de 0,14% do capital total. Olhando para o próximo pregão, gráfico aqui de 60 minutos, a gente observa já uma formação de pivô de alta. Então, dentro desse cenário, fica mais ainda para se buscar operação na ponta compradora, principalmente através de fundos aqui no gráfico de 10 ou 15 minutos, que seja gerado acima dessa região de topos que foram rompidos. Ou seja, uma região ali em torno de 338, 339, seria a região interessante para ser respeitada em termos de suporte, para ainda proporcionar sinalização mais para a ponta compradora. Se proporcionar sinal mais forte para baixo, se abre subindo e gera um sinal forte para baixo dessa região de 338, passa a proporcionar topo no gráfico de 10 ou 15 minutos para baixo dessa região, mais interessante para a ponta vendedora na minha leitura. PETR4, pregão de hoje, em definição, basicamente aqui menos 0,07%, só confirmar aqui que você já saiu ainda está no leilão de fechamento, não saiu ainda, então pode alterar um pouco essa variação, mas segue dentro de um processo ainda de lateralização. Depois de ter feito aqui essa máxima, gerou uma nova máxima, mas não deu sequência, segue aqui um pouco mais lateral a Petro. Mas ainda dentro do cenário que nós temos ali pelo gráfico semanal, um pouco mais prolongado para cima, gerando uma nova sinalização aqui de subida pelo gráfico diário no decorrer dessa semana, ou seja, abre aqui caindo, gera alguma sinalização para cima a partir de quarta-feira, seria mais interessante ainda no meu modo de ver para a ponta compradora Petro. Seguindo aqui nós temos Vale 3 pregão de hoje apresentando alta de 1,27%, ativo também dentro do leilão aí de fechamento.
não saiu ainda do leilão de fechamento, muito próximo da resistência aqui na casa dos R$ 34,39 até os R$ 34,47, acima disso região de R$ 34,77. Então, por enquanto, ainda apontando um pouco mais para cima. O rompimento da máxima do pregão de hoje gera mais uma sinalização positiva, que na realidade essa sinalização positiva do pregão de hoje veio só na primeira hora de pregão, gerou um candle forte para cima e ficou de forma lateral. Então a sinalização de rompimento dessa máxima do pregão de hoje gera mais um sinal ali de pivô de alta no gráfico 60 minutos, a possibilidade de vir a fechar esse gap aqui de baixo, resistência no intraday na casa dos 34,73 a 34,77. VLID 3 bateu no objetivo da nossa compra no pregão de hoje, abriu já buscando o patamar de objetivo que tinha reposicionado para R$ 20,42, então essa posição foi encerrada. Essa operação foi encerrada com um ganho de 4,18% e esse ganho na operação proporcionou um crescimento de 0,84% sobre o capital total. Ainda é um ativo que segue dentro de uma tendência de alta, gerou aqui um gap de alta, proporcionando aqui alguma sinalização de correção, vindo a testar até mesmo uma região em torno dos R$ 20, com esse antigo topo e também número redondo como patamar de suporte, ainda tende a gerar novas oportunidades aí na ponta compradora de swing trade. Taesa recomendei compra no pregão de hoje, terminou fechando aqui apresentando um candle de reversão, recomendei compra na superação aqui dessa máxima, ela já tinha superado e aí veio aqui para baixo, recomendei compra logo na sequência. Ou seja, ela abriu aqui o pregão, veio aqui para cima, voltou aqui para baixo. Na hora que ela voltou, recomendei a entrada se voltasse a superar os R$ 23,35. Essa operação ela chegou até a andar bem no pregão de hoje, chegou a vir aqui em cima, apresentando aqui algo em torno de 1,4%, mas perdeu força principalmente aqui no leilão de fechamento. Colocando aqui no leilão de fechamento, gráfico de 1 minuto, caiu aqui 0,5%. Na saída do leilão de fechamento, estava aqui nesse ponto, veio aqui para baixo, então caiu 0,5% só no leilão de fechamento. A perda dessa região aqui da mínima do pregão de hoje, 23,25, seria um dos pontos para encurtamento de stop, ou seja, trabalhar com stop mais curto, visto que o ativo gera um rompimento ali do topo anterior, uma formação aqui algo semelhante ao de um triângulo de alta, não consegue dar sequência e perdendo essa mínima seria um sinal de falso rompimento desse topo anterior após essa formação aqui de um candle de reversão chamado de estrela cadente. Inicialmente o stop foi estabelecido dessa operação, só passando aqui os dados dela, estabelecido aqui da Taesa em R$ 22,97, com objetivo em R$ 24,14, risco de 1,67%. Então R$ 22,97 é justamente abaixo da mínima do pregão anterior, ou seja, um stop aqui sem um stop bem mais reduzido nessa operação. SUSB5, qualquer mudança eu informarei dentro do canal DV Invest Pro a partir aí do início do próximo pregão. SUSB5, recomendação também de compra. Essa recomendação de compra era para buscar uma entrada mais na superação da máxima do pregão anterior, de sexta-feira, conforme comentado na videoanálise, só que ela já abriu aqui em cima. Então, ficar aguardando a primeira hora de pregão e como ficou muito em cima de um patamar de resistência do topo anterior, optei por entrada aqui na superação dos R$ 18,46, ou seja, na expectativa de continuidade da tendência de alta desse ativo. Então a gente está dentro dessa posição comprada, entrada em 18,47 com stop em R$ 18,08, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, e o objetivo em R$ 19,25, risco dessa operação de 2,11%, alocando 21% do capital total. Na sequência, depois de SUSB5, comentar aqui CEMIG 4. CEMIG 4, cheguei a recomendar algumas operações no pregão de hoje, mas nenhuma delas foi executada. A primeira entrada se superasse a máxima da primeira hora de pregão. Ela abriu de maneira forte, fechou acima da região dos R$ 9,00, e se oscilasse acima dessa máxima, aqui seria uma das possibilidades de entrada. Olhar aqui para o G60, que aqui na verdade estava o gráfico diário, G60, ela abriu de maneira forte, fechando acima dos R$ 9,00. Se oscilasse acima da máxima dessa primeira hora de pregão, seria uma das alternativas de buscar a entrada, trabalhando num primeiro momento com relação ao risco-ganho de 1 para 1 em relação a esse candle aqui. Então essa compra não foi executada, busquei entrada um pouco mais abaixo, até na superação dessa máxima, não foi executada, recomendei nova entrada se superasse a máxima desse candle, se gerasse um fundo no G60 em cima do patamar de suporte, também não foi executada, então vai ficar para o próximo pregão, cancelei as recomendações que foram executadas em CEMIG 4, na verdade que foram enviadas na CEMIG 4, e fica mais para o próximo pregão, avaliado justamente uma entrada se romper essa região aqui em torno dos R$ 9,15, a essa região dos até R$ 9,17 seriam das alternativas de buscar compra,
podendo trabalhar ou abaixo da mínima do fundo ascendente no G60, ou mesmo abaixo da mínima do pregão de hoje, que está localizado em R$ 8,98, ou seja, na expectativa que esse ativo siga sua movimentação aí para cima. TIET11, papel que gerou um forte rompimento aqui de uma região de topos anteriores, um movimento muito forte através de 2 candles principalmente, e vai proporcionando aqui um movimento de correção dentro desse movimento de subida. Se aproximou, já chegou até a testar aqui o topo anterior no pregão de sexta-feira, gerando uma volatilidade mais forte. O pregão de hoje ficou dentro basicamente do pregão anterior com uma estabilidade de menos 0,14%. Superação da máxima do pregão de hoje, até mesmo da sexta-feira, que foi de 14,85, seria uma das primeiras alternativas de se buscar compra. Se vier um pouco mais de correção em termos de tempo aqui, mais alguns pregões assim, sem ganhar muita força para baixo dessa região, ainda encaixaria para mim a possibilidade de se buscar compra em cima desse papel. E por último aqui, tem Braskem para ser comentada, BRKM5 também um papel que está no radar, avaliando aqui essa correção que por enquanto é uma correção mais no tempo, um movimento mais lateral, já são 4 pregões aqui de forma lateral, depois que fez esse rompimento. Ainda é um ativo que encaixaria entrada para mim se vier um pouco mais para baixo, seria até mais interessante, até mesmo testar essa região de topo anterior localizada aqui na faixa dos 40,22 a R$ 40 número redondo. Então região de suporte, que se vier testar essa região e proporcionar a sinalização de um fundo no diário, seria o ponto que eu vejo de forma mais interessante para compra. A outra é se essa correção aumentar um pouco mais, buscar a entrada aqui até nessa superação de máxima que ela atingiu, que seria a superação dos R$ 42,10. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.